Nós estamos fazendo mais um vídeo de Free Fire. No vídeo anterior eu ensinei como dar capa. Então não sei se vocês gostaram, dá like. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu vou na partida ranqueada. Aqui eu vou começar, né? Não sou de enrolar. Já deixa o like e se inscreve no canal. Na hora que tiver minha partida, eu volto com vocês. Aí galera, já estou em uma partida aqui. Não é culpa minha, mas eu vou pular no mesmo lugar que eu sempre pulo. Só pra não perder leve. No começo de já pulo. Ó, vou te falar umas coisas pra você ganhar bastante ponto na ranqueada. Primeiro de tudo, quer rushar, gosta de rushar. Primeiro de tudo, se você for bom e você gosta de rushar, aí você pode matar. Pode matar e ganhar ponto. Mas é que eu gosto de rushar, mas eu não sei jogar. Eu não sou bom. Então se esconde. Eu não gosto de rushar, mas eu tento rushar só pra dar aquela precaução, só pra ganhar pontos. Mas na verdade eu sou pouco bom de rush. Então melhor você não fazer o que eu vou fazer. Primeiro que você vai, se acalma de boa. Se acalma de boa, não vai pro rush, essas coisas. Tipo assim, ó. Aí tem um lugar aqui, ó, que você pode ganhar ponto. Deixa eu ver se não tem um carro vindo pra cá, né? Não tem nenhum carro aqui. Tem nenhum carro. Mas eu tô encerrado, vai puxar um carro agora. Então, ó, pra você ganhar ponto, você tem uma coisa aqui, ó. Meio que você daqui pula pro lado, no teto. Isso aí não dá. Vou mostrar. Aí, mas aqui assim, ó, eu quero ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu ganho ponto. Mas você tem que matar um ou dois para ganhar bastante ponto. Porque se você matar um, você ganha 20, 27. Se você ganhar a partida matando um, você ganha uns 30, 40. Mas se você matar uns 7, 10, 2, você ganha uns 60 ou 70. Aqui, ó, você pega uma roupinha marrom. Qual roupa que você tiver combinando pra cá, não caga no com preto. Ó, se você quiser, você pode ficar aqui, ó. Você pode até ficar aqui, ó, deitado pra cá. Porque ninguém vai te ver ali, nem vai te ver dali. Então é melhor assim. Você faz assim. É melhor aqui do que ali. Porque ali, se o cara tiver de sniper, te mata. Aqui, ó. O cara só consegue tirar com o seu pé, mas ninguém consegue ver. Só se chegar um cara de cima. Então já mostrei no esconderijo, já mostrei como que é pra ganhar ponto. Não é que ninguém sabe ganhar ponto. Eu tô falando, tipo assim, todo mundo não sei jogar. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar passo a passo como se joga. Vamos ver ali se tem carro. Primeiro de tudo, você tem que dar capa. Eu mostrei no vídeo anterior como se dá capa. Eu não vou mostrar agora. Eita, tem 999 de ping. Vou ficar aqui, deitado. Pra ver se minha internet tá boa. Eita porra, minha internet voltou. Pegou um susto. Primeiro de tudo, você tem que levantar a capa. Então vai no vídeo anterior que lá mostra como que se dá capa. Aqui. Vai, tem que dar carregado ele. De boa. Deixa eu ver se tem carro ali. Não tem. Eu vou botar a casinha ali. Se vocês gostarem desse vídeo, gostarem dos outros vídeos, posso fazer mais vídeos de Free Fire. Então já deixa o like, já se inscreve, já comenta se você quer, se gostou do vídeo. Aí você já comenta. Vamos assim tentar aqui.
Então eu vou aqui. Ó, vou aqui pegar esse kit aqui, porque tá faltando um kit, né? Nossa. Eu peguei ele. Então não deu, porque eu levei um susto. Aqui, na hora que eu tiver em outra partida, eu volto com vocês. Então, já volto. Pronto, já estou em uma partida, galera. Vou no mesmo lugar. Vai, que lá tem uma arma boa que eu gosto. Eu gosto mais da Scar, porque a Scar é apelona demais. E ainda, ela tira 27. É igual a Rosa. Mas a Scar... Não, a Scar não. A 47 é muito melhor como iPod. É melhor do que Glover. Não sei porquê, mas eu vi isso aí. Eu fiquei doido, porque Scar tinha o mesmo dano que Glover. Que 27. Pode dar um teste na modo clássico, não modo ranqueado. É uma modo. A fama. É, fama eu não curto muito assim, né? Eu vou pegar o palmo. Mas eu conheço, tá bom? Eu começo nada que eu não gosto da fama mais. A fama é boa, forte. Como é que você joga com ela? Eu gosto mais dela e joga mais com ela. Eu tenho duas armas pra perto de mim. Tem uma pra longe, que é a P90 é muito boa pra longe e pra perto. Mas não é tão boa assim. Se ela tivesse colônia, né? Eu não tenho, eu tenho que dar só capa. Aí não é aquela boa pra longe. Já que a MP40 não tinha tanto dano pra longe, então vai ficar assim. É que os vídeos vão ficar tão longos assim. Na hora que comprar mais caro, eu volto com vocês. Aí, ó, acabei de checar aqui. Tá correndo. O carro não sabe o que fazer. Comigo isso não corre não, porque aqui dá capa, filho. Já matei um, na hora que encontrar mais caro, eu volto. Eita, lá, mentira boa, mentira. Na hora que encontrar mais caro, eu volto com vocês. E galera, eu morri. Então o vídeo vai ficar por aqui pra não ficar tão longo assim. Então foi isso, galera. Só pra mostrar uma partida ranqueada. Mostrei duas, né? Porque eu morri lá. Então falou.